Pegue a sua Bíblia, por favor. Pastor, eu não trouxe Bíblia, eu leio no celular. Não tem problema não, pegue seu celular. Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa declaração, vamos lá? Está ali no Data Show. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deus abençoe. A palavra de Deus diz, e esse é o tema da nossa mensagem hoje, que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou, esse é o tema da nossa mensagem, ele ressuscitou para a nossa justificação. Eu me lembro de uma música antiga que a gente cantava na igreja, bastante antiga, e que fala justamente desse texto, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui, como é que era. Muita gente não vai conhecer, porque muita gente aqui não era nem nascida quando cantava essa música. Mas porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Alguém conhece? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Essa é uma música de uma época em que as pessoas cantavam a palavra de Deus, né? E isso é muito bom. Isso é do Ademar de Campos. E a música fala isso. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Que diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue, aleluia, e ressuscitou para a nossa justificação. Está escrito aí o texto, e nós precisamos entender o que isso quer dizer, porque se nós não entendermos, como vamos entender que somos justos nele? Quero explicar sobre isso. Sabe, a justificação pela fé é um tema que a igreja, de um modo geral, fala.
Eu, por exemplo, ouço isso desde quando cheguei na igreja. As pessoas falavam de justificação pela fé, justificado pela fé, justiça pela fé, mas, na verdade, há uma falta de entendimento a respeito disso, porque, embora seja mencionado, muitas vezes não é explicado. E eu sei que simplesmente mencionar isso por um bom tempo dá a falsa impressão de que a gente entendeu. Porque se perguntarem para você, a gente é justificado pela fé. Você é justificado pela fé. Mas o que isso quer dizer? O que é essa ressurreição para a nossa justificação? Olha só, lá em Lucas 18, versículo 31, nós vamos fazer um passeio pela Bíblia, ok? Lucas 18, versículo 31 ao versículo 34, diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então veja bem, é muito possível a gente ouvir uma palavra, a gente ouvir uma explicação, porque essa é uma explicação, ok? Jesus está explicando, mas o próprio texto diz que os discípulos não entendiam. É muito possível a gente ouvir explicações e não entender, e sair com aquilo assim: o que ele está falando? O que ele está querendo dizer com isso? E Jesus estava falando do modo que ele haveria de morrer, daquilo que estava escrito, e, irmãos, nem os judeus entendiam. Os judeus não entendiam. Foi profetizado lá no passado pelo profeta, Jesus disse: olha, aqui vai se cumprir isso aqui, mas eles não entendiam. Eles ainda não conseguiam entender que havia ali uma obra de substituição. Que substituição? Alguém ia pagar por outras pessoas. Nós cantamos aqui que ele pagou, ele morreu no nosso lugar, substituindo a cada um de nós. Aleluia. Porque era o nosso lugar lá. Nós deveríamos ser condenados, mas ele ia tomar o nosso lugar. E aqui ele descreveu como ele faria isso. Seria entregue aos gentios para ser escarnecido e injuriado. Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Paulo falando aos Colossenses, capítulo 2, de 6 a 8, ele diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aonde há falta de entendimento, há um perigo. Há um perigo. Eu não sei se você sabe, mas Satanás ele é chamado de o príncipe das trevas, porque as trevas são a mesma coisa que ignorância. Ignorância no sentido de não saber, de não conhecer. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, diz que o mundo jaz na ignorância, não conhecendo a respeito da vida com Deus. Estar em trevas é estar em ignorância, e estar em ignorância é ser presa fácil para filosofias. Sabia que neste mundo existem diversas filosofias, as mais mirabolantes,
e das mais apaixonantes, porque a cabeça do homem é capaz de conceber histórias fantásticas, que impressionam. O cinema está aí para mostrar isso. Mas nós sabemos a respeito de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo isso, olha só, tenham cuidado, para que ninguém faça de vocês presa fácil, por meio de filosofias e sutilezas. Sabe, existem uns homens hoje que se acham muito sábios e querem pegar os crentes em coisas assim. Deus é poderoso? Deus é todo poderoso? Sim, Deus é todo poderoso. Então Deus pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar? Irmãos, armadilhas filosóficas não definem Deus. Porque se eu responder que Deus é poderoso para fazer uma pedra que Ele não pode carregar, então Ele não é poderoso porque Ele não pode carregar. Mas essas armadilhas filosóficas, isso não quer dizer nada. A Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria humana. Porque a história da ressurreição, Paulo fala muito bem, olha só, para os judeus é escândalo, e para os gregos é loucura. Quando Paulo chega em determinada cidade e começa a falar do Evangelho, aqueles homens começam a ouvir a história de Jesus, de Nazaré, que andou fazendo bem e que morreu, eles vão ouvindo muito bem. Quando Paulo chega e fala assim, e que no terceiro dia ressuscitou, eles falam, chega. Para. Não, isso aí outro dia a gente ouve isso aí. Porque para os gregos isso era loucura. Um homem morreu e 3 dias depois ressuscitou, isso não existe. Isso não existe na cabeça dos gregos. Isso não existe na cabeça de muita gente. Mas é assim que é. O Evangelho é para ser crido. Não é para ser provado cientificamente. A ciência vai dizer isso é impossível. Ele ficou sepultado 3 dias e ninguém fica 3 dias sem respirar debaixo da terra. Não, ninguém fica. A ciência diz que você, alguns minutos sem respirar, já é o suficiente para lesar o seu cérebro. Então, como é que alguém fica sepultado 3 dias e depois retorna perfeito? Então, cientificamente, isso não é possível, mas nós não estamos falando de ciência, estamos falando das coisas de Deus. As coisas de Deus não se explicam na ciência humana. A ciência humana vai sempre tentar explicar e vai falhar. Então, Paulo fala, olha, fique atento, porque os homens vão querer trazer suas tradições, segundo os rudimentos deste mundo, segundo a lógica deste mundo, e não segundo Cristo. Ainda no capítulo 2, olha o versículo 9, porque nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aleluia. Então em Cristo está a plenitude de toda a divindade de Deus, a plenitude de Deus está em Cristo. E nós, quem é esse nós? Quem é esse nós, igreja? Quem é nós? Somos nós. Em nós, diz, e nós estamos perfeitos nele. Onde que você ouve isso falando que você está perfeito em Cristo? Só aqui com Paulo. Porque hoje é um tal dizer que você não está nada, que você tem que tomar um jeito na sua vida, que você tem que ficar se arrependendo a hora toda, da hora que você acorda até a hora que vai dormir, tem que ficar se arrependendo, que você tem que se sentir sempre para baixo, para você ficar humilde, porque humildade virou sinônimo de depressivo. Só que a Bíblia diz que não é a depressão no Senhor que é a nossa força, não. A Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força.
Essa história, irmão, de ter que ficar quebrantado e quebrado o tempo todo, isso é a maior armadilha do diabo, do inferno. A partir do momento que você tem a consciência e tem a fé de que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, aleluia, você não tem que chorar, não, você tem que se alegrar. Seu nome está escrito no livro da vida. Quando os discípulos voltaram, todos felizes, porque os demônios se submetiam lá às ordens deles, Jesus falou, muito bem, mas vocês não devem se alegrar por isso, não, vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, aleluia, aleluia. Então nós temos motivo para nos alegrarmos. Olha o que Paulo diz, vocês estão perfeitos nele, irmãos. Só quem tem fé olha para si mesmo e diz, eu estou perfeito em Cristo. Mas como, pastor? Isso não é possível, nós ainda temos nossos erros. Você está olhando segundo a carne. Segundo a carne, obviamente nós estamos na carne. Vamos cometer erros ainda, sim, com certeza. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito está perfeito nele. O próprio Jesus diz, olha, o espírito está pronto. Vamos lá, gente, não deixa sozinho não. O espírito está pronto, aleluia. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que isso quer dizer? O que quer dizer que está pronto? Está pronto. Não tem que fazer mais nada, está pronto. E é Jesus quem fala isso. Então, vocês estão perfeitos nele. Ele que é o cabeça de todo principado e potestade. Vamos lá, para esclarecer algumas coisas. A palavra principado e potestade, irmãos, não é demônio não. Fique tranquilo. Porque tem gente que ouve isso assim, ué, que isso, Jesus, cabeça do principado e potestade? Calma, principado e potestade quer dizer autoridades, certo? São príncipes e autoridades. Mesmo quando se refere a demônios, são príncipes e autoridades demoníacas, mas principados e potestades são palavras que podem se referir a qualquer tipo de autoridade. Então, aqui diz que Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está sobre toda a autoridade. É isso que quer dizer. E nós estamos com Ele. Aleluia. E nós estamos com Ele. Olha o versículo 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Então qual é a nossa situação? Nós estamos nele circuncidados. Não a circuncisão da carne, não aquela que os judeus faziam, porque toda criança, todo menino, ao 8º dia de nascido, era levado até o sacerdote para ser circuncidado, ok? E os judeus se gabavam disso, da sua circuncisão. Então aqueles que não eram rejeitados. Você vê que não ser circuncidado era um xingamento, Você vê Davi, quando ele viu lá Golias zombando do exército de Israel, né, porque Golias tinha quase 3 metros de altura, e estava lá desafiando o exército de Israel, falando, não tem homem aí não? Cadê os homens de Israel? Não tem homem aí não? E os homens mais valentes de Israel estavam lá tremendo de medo. E aí Davi chega e vê aquela situação, fala, quem é esse incircunciso aí que está falando aí? Então você vê que incircunciso era um xingamento, né? Quem é esse incircunciso que está falando aí? Aí, Paulo diz que a nossa circuncisão não foi feita por mãos humanas. A nossa circuncisão foi feita por Cristo. É a circuncisão do coração. Não é nada aparente, irmãos, não é nada que as pessoas possam ver, não. Está aqui dentro. É pela fé. E ele diz, nós fomos sepultados com Ele no batismo. Você foi sepultado com Cristo, para que também pela fé você ressuscitasse com Cristo. E ele coloca isso, irmãos, não como num futuro, mas ele coloca isso como no passado.
vocês ressuscitaram com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós não iremos ressuscitar com Cristo simplesmente na sua vinda, não é isso? Nós ressuscitamos, ou seja, o nosso espírito, que estava morto por causa do pecado, agora vive, tem uma ligação novamente com Deus. A gente não tinha, perdemos por causa do pecado, mas através de Cristo, nós vivemos novamente, ressuscitamos com Cristo, estamos ligados com Ele. Aleluia! Por que o Espírito não fala na nossa carne? O Espírito fala no nosso espírito, porque a nossa carne não pode ter comunhão com o Espírito de Deus, mas nós temos comunhão com o Espírito de Deus no Espírito. A Bíblia diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos o quê? Filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, nós ressuscitamos com Cristo pela fé. Em Atos 13, eu falei que a gente ia fazer um passeio pela Bíblia, estamos fazendo Atos 13, 36. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluia. Na pregação de Paulo aqui em Atos 13, Paulo está dizendo, olha, Davi, quando o texto fala de Davi, porque está lá em Salmos, não deixará que o teu santo veja a corrupção, o texto não está falando de Davi na verdade, está falando de Cristo. Por quê? Porque Davi viu corrupção. Corrupção em que sentido? Vamos usar a palavra para que a gente entenda. O corpo dele foi sepultado e se deteriorou. Se corrompeu nesse sentido. Mas Cristo não viu corrupção. Porque embora ele tenha sido sepultado 3 dias, o seu corpo não foi desfeito. Ainda se cumpriu a respeito de Jesus, que os seus ossos não seriam quebrados, e seus ossos não foram quebrados. Porque quando eles colocavam alguém na cruz, eles crucificavam a pessoa e deixavam a pessoa lá o dia inteiro até a pessoa morrer. Mas alguns demoravam mais a morrer. E aí passava do tempo, eles tinham pressa para tirar a pessoa dali, para botar, para enterrar. O que eles faziam? Eles quebravam as pernas e os braços para a pessoa morrer mais rápido. Quando eles foram fazer isso com Jesus, eles notaram que ele já não estava mais vivo. Por isso que o soldado pega a lança e fura o lado de Jesus. E aí os seus ossos não foram quebrados, não foi necessário quebrar os seus ossos. E cumpriu a profecia bíblica que disse que os seus ossos não seriam quebrados. Aleluia. Que maravilha. Deus é bom. Então o corpo de Jesus não viu corrupção. Ele não foi corrompido pela terra. Agora Paulo, anunciando essa pregação, ele diz: irmãos, eu quero anunciar para vocês que esse mesmo Jesus, através dele, é que vocês têm a remissão dos pecados. E aquilo que a lei de Moisés não foi capaz de justificar. Eu precisaria de uma mensagem inteira só para falar sobre isso, irmãos. Só para falar sobre isso. Porque há muitas pessoas que acham que a lei, embora seja santa, que ela santifique alguém, ela não santifica ninguém. A lei condena. A lei condena. A lei condenou o melhor de nós. A melhor pessoa nesse mundo ainda é condenada pela lei, porque ele não está à altura da lei. Agora, olha que coisa maravilhosa, a graça pode salvar até o pior de nós. Aleluia.
Até o pior de nós a graça salva. Então, ele morreu para a remissão dos nossos pecados e nós somos justificados por ele. Todo aquele que crê é justificado por ele. O que é ser justificado? Se torna justo. Aleluia. Mas como que você pode falar que é justo? Porque eu recebi a justiça pela fé. Lembra do texto? Os que receberam o quê? A abundância da graça. E o que? O dom da justiça. O que é dom? Presente. Nós recebemos a justiça como um presente. Mas você não fez nada para ser justo. Não fiz nada. Mas Jesus fez. E eu recebo a justiça dele. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que nós não fizemos nada para sermos pecadores. Não, pastor, a gente peca. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Você peca porque você é pecador. Você peca porque nasceu pecador. Mas você não fez nada para nascer pecador. Você herdou o pecado de Adão. E aí nasceu pecador. Então é por isso que a gente peca. Por que a gente tem que nascer de novo? Para nascer com uma nova natureza. Não a natureza do pecado, mas agora a natureza de Deus, que nasce da água e do Espírito. É por isso que tem que nascer de novo. Irmãos, é tão simples, mas as pessoas não explicam isso. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque você nasceu debaixo do pecado de Adão. Você herdou esse pecado. Mas eu não fiz nada, é isso mesmo. Você não fez nada, mas já nasceu assim. Você não fez nada para ter essa aparência. Você já nasceu com essa aparência, porque você herdou do seu pai, da sua mãe, e você veio com essa aparência, recebeu deles. Você herdou. Agora, para que eu tenha uma outra natureza, o que eu preciso fazer? Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou, mas como? Como que eu vou nascer de novo, sendo velho já? Como é que eu vou nascer de novo? Jesus falou, o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Quando você nasce de novo da água e do Espírito, você tem uma nova natureza. É por isso que a Bíblia diz que você é uma nova criatura, coisas velhas já passaram. Você nasceu de novo. Aleluia. E esse que nasce de novo não é segundo o pecado, não. Ele é segundo a justiça. Ele é segundo a justiça. Aleluia. É por isso que nós podemos dizer que somos justos, sim. Sabe, infelizmente, em alguns lugares ainda incentivam as pessoas a falar, não, você é um pecador. Não, eu sou um pecador arrependido. Não, eu sou um pecador. Não, você não é pecador. Você era pecador. Agora você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. A sua natureza agora é justa. Ah, mas eu ainda cometo erros. Sim, mas a sua natureza é justa. Quem está falando não é o pastor Nilson, não. É a palavra que diz. E a gente tem que aprender a concordar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se Jesus está falando que você é justo, você vai falar, não, Jesus, não sou não. Deus, mas você é justo. Não, Jesus, que isso, não sou não. Você é justo. Não, ele vai te repreender daqui a pouco. Fala, como é que é? Você é justo porque eu te fiz justo. Aleluia. Você é justo porque eu te fiz justo. Olha só, 1 Coríntios 15, versículo 42. Estamos chegando lá. 1 Coríntios 15, versículo 42, diz assim. 42 e 43. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Aleluia. Semeia-se em ignomínia, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aleluia. Então esse é o milagre da ressurreição. Nós somos sepultados em fraqueza e ressuscitamos em vigor. Somos sepultados em ignomínia, ressuscitamos em força, glória. Esse é o milagre da ressurreição. É por isso que aqui mesmo nesse capítulo 15, esse capítulo 15 é todo dedicado a falar da ressurreição. Havia na igreja de Corinto alguns que tinham se intrometido lá e diziam para as pessoas lá, olha, não tem ressurreição. Só que ressurreição, irmãos, é o pilar da nossa fé.
Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Pode viver a sua vida do jeito que você quiser, porque nada adianta. Mas a Bíblia diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro que ressuscitou. E por isso nós cremos que nós também ressuscitaremos com Ele. Somos semeados em fraqueza e ressuscitamos em força, em vigor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Voltando para Romanos, capítulo 6, versículos 5 a 9. Esse é o último texto que nós vamos ler. Romanos 5, 6, aliás, de 5 a 9. Romanos 6, de 5 a 9. Olha só o que Paulo diz, e pega isso para você. Se for preciso, coloca esse versículo lá na sua geladeira, na sua penteadeira, no painel do seu carro, porque ele é muito importante. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aleluia. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Aleluia! Por que nós somos justificados na ressurreição? Jesus tomou todo o nosso pecado na cruz. Todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, toda a nossa enfermidade. A Bíblia diz que Ele se fez pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele tomou tudo sobre Ele. Jesus, você já ouviu dizer que Jesus foi ao inferno? Hã? Jesus foi ao inferno. O que ele foi fazer no inferno? Ele foi tomar a chave da mão do diabo. Sim. Mas em que condições? Sabe, irmãos, eu estava fazendo uma analogia a respeito disso. Quando Jesus desceu ao inferno, Ele desceu por nossa causa. Porque pelos pecados, era isso que deveria acontecer conosco. Então Ele desceu ao inferno, porque Ele foi condenado no nosso lugar. Só que tem um porém. A Bíblia fala que a raiz dele é santa. Jesus foi um vírus colocado no inferno. Quando ele desceu ao inferno, ele quebrou as regras daquele lugar. Porque não tinha como a morte conter. Não tinha como o inferno conter. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua força? Onde está? Cristo foi lá, condenado em nosso lugar, mas por causa da sua essência. Veja bem, no passado, se um sacerdote tocasse a aba da sua roupa em algo impuro, aquilo não se santificava. O sacerdote ficava impuro, ele tinha que se purificar. Se alguém tocasse um leproso, tinha que se purificar. Jesus veio, tocou o leproso, e ele não teve que se purificar, porque ele purificou
o leproso. Aleluia. Quando Jesus foi ao inferno, embora ele tenha se tornado pecado em nosso lugar, aquilo foi um vírus no inferno. Porque a sua pureza e a sua santidade começaram a influenciar aquele lugar. E não teve outra alternativa senão mandar ele embora. E quando ele ressuscita, e quando ele vem novamente, toda a condenação, todo o pecado, tudo aquilo que era nosso, ficou lá. Ele ressuscita justo, sem pecado algum. E é por isso que Paulo diz, nós ressuscitamos com ele. Como é que ressuscitamos com ele? Também justos, sem pecado nenhum. O pecado já ficou para trás. A maldição ficou para trás. Tudo de errado ficou para trás. Agora é uma nova natureza, é um novo momento. Irmãos, quando nós aprendermos a celebrar por isso, e vivermos isso, e esquecermos das nossas fraquezas, sabe o que o diabo quer? É que a gente fique focado nas nossas fraquezas, nos nossos erros, naquilo que nós não conseguimos. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente não tem força para fazer o que tem que fazer. Eu não conheço ninguém que fique focado nos seus problemas, nas suas fraquezas. Você sabe disso. Você sabe disso. Na vida normal, quando alguma coisa errada acontece, algum problema, o que você faz? Aquilo fica com aquilo na cabeça, você fica pensando naquilo, aí vai para o trabalho, você fica meio avoado, manda um papel errado, eu falo assim, fulano, tu não viu isso não? Ih, desculpa, eu estou com a cabeça, não estou pensando direito. Irmãos, quando nós ficamos focados também, não há ninguém que consiga servir o Senhor focado nos erros. Quando alguém vem à casa do Senhor focado nos erros, sabe o que acontece? Irmãos, vamos orar, estenda a sua mão, vamos levantar a mão. O irmão falou assim, em nome de Jesus, vamos louvar agora, aleluia, aleluia. Irmão, nós vamos ali agora que em nome de Jesus chegou uma pessoa, nós vamos orar. Pastor, estou com um horário aqui, vai lá orando, que eu vou intercedendo por vocês, que não dá para mim ir lá não. Irmãos, nós não conseguimos servir ao Senhor focado nos nossos erros. Agora, se você está focado na justiça, nada que se fala aqui te fere. O Senhor é santo, aleluia, glória a Deus. Mas agora, quando você está focado no erro, o Senhor é santo. Jesus, misericórdia. Deus é santo, misericórdia, meu Pai. O Senhor é tremendo, o poder de Deus, porque, irmãos, eu li que Deus... Jesus, tem misericórdia, tudo é misericórdia, tudo é, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não olha para mim agora não. Senhor, irmãos, nós temos que parar com isso. Você é uma nova criatura em Cristo. Em Hebreus diz, cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu sangue. Cheguemos com ousadia, por quê? Porque nós não estamos na nossa própria capa, nós estamos revestidos de Cristo. É por isso que nós podemos chegar e fazer a obra de Deus. Quando o diabo pergunta, mas com que autoridade você faz isso? Eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. Já contei essa história muitas vezes, mas vou contar só para ilustrar. Faz muito tempo isso, muitos anos isso. Foi no meu primeiro ano aqui em Teresópolis. Tinha acabado um culto de domingo e a igreja estava muito cheia naquela época, acabou o culto de domingo. E eu estava no pátio do lado da igreja. Chegou um rapaz da igreja correndo e falou, pastor, tem uma moça ali que ficou endemoniada. Aí eu falei, quem é? Não sei, é daqui da igreja? Não. É parente de alguém daqui da igreja?
Não. Quem conhece ela? Não, era ali na rua, ali em cima. Falei, meu irmão, me desculpa, mas eu não vou, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Ah, pastor, a gente pode ir? Falei, fica à vontade, vai. Eu deixei eles irem. Só que era no caminho da minha casa. Então, acabou lá a coisa na igreja, eu fui para casa e no mesmo caminho encontrei uns assim na esquina já voltando. Um falou assim, eu não vou ficar expulsando demônio, não. O único dia que eu tenho para ficar com a minha namorada, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Aí eu já olhei. Aí veio o outro correndo, desesperado, assim, no beco, correndo. Pastor, vamos lá. Falei, o que é isso, rapaz? O que está havendo? Vamos lá. Falei, mas o que está havendo? Falei, calma, meu filho, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Não é nada pessoal, não, tá? O diabo gosta de fazer essas coisas mesmo, mas não é nada com você, não. Eu falei, não vou não. Aí subi para casa, sentei no sofá, aí fiquei pensando, aí falei com Simone, Simone, eu vou lá ver o que esses meninos estão aprontando. Eu vou lá, não vou deixar, não vou. Aí saí de casa, desci a rua, cheguei lá no beco. Quando eu olhei no beco, não tinha mais nada, estava tudo vazio. Eu falei, será que acabou? Aí fui andando um pouquinho mais. Quando eu virei assim, tinha uns 2 ou 3 crentes conversando assim. Aí eu falei, deve ter acabado já. A pessoa está falando dos melhores momentos, deve ter acabado. Aí fui entrar assim no beco. Quando eu entrei no beco, tinha uma casa. Era um cômodo só. Mas assim de gente. Um monte de gente. E uma menina magrinha. 5 segurando ela. Aí eu olhei aqui e falei, misericórdia, Jesus, o que está acontecendo? Aí cheguei, e o diabo falando um monte de coisa. Aí, quando ele me viu, falou assim, você não vai me expulsar, não. E o pessoal segurando, né? Mas Deus me deu uma tranquilidade naquele momento, e eu falei o seguinte para ele, eu não vim aqui para te expulsar. Não sou eu quem vai te expulsar. Quem vai te expulsar é Jesus. Quando você tira o foco para você, porque tudo que o diabo estava fazendo ali é colocar o foco nas pessoas. Você não vai me expulsar, já vieram 3 aqui e não me expulsaram, você não vai me expulsar, você não vai me expulsar. E aquela garotada era todo mundo novo, teve um que falou assim, eu vou te expulsar sim. Né? Ele já estava tomando negócio para o pessoal, ele já estava daqui a pouco ele ia bater na menina ali. Eu falei, calma meu filho, não vai para isso não. Aí eu falei assim, eu não vim te expulsar, quem vai te expulsar é Jesus. Ele calou a boca. E aí, irmãos, eu comecei a orar, e Deus começou a me mostrar o que estava acontecendo. Aquela pessoa tinha tido envolvimentos, e estava naquela situação por causa disso. Então, ela permitiu aquilo acontecer. Eu tive que falar com ela, para ela rejeitar aquilo. E quando eu comecei a falar da palavra, eu vi que o diabo se estremeceu, eu falei assim, acertei. É aí que você sentiu, né? Então, tome palavra. Não deu 20 minutos. A moça estava liberta. Glória a Deus. Mas Jesus foi à minha frente, eu coloquei Jesus na frente. Não era eu, não foi por minha causa, não era, qualquer um poderia ter feito isso. É só colocar Jesus na frente. Não é pensar que você, o pastor foi porque o pastor... Não, mesmo porque naquela época, irmãos, eu não era muito mais velho do que eles, não. Eu tinha 26 anos naquela época. Eu não era muito mais velho do que eles. Só que eu já tinha visto isso acontecer muitas vezes. E eu já tinha visto como as pessoas de mais idade faziam. Eles nunca faziam isso para eles, não. Eles colocavam Jesus. Olha, é Jesus que vai expulsar, é em nome de Jesus. Você vai sair em nome de Jesus, porque você não pode com o nome de Jesus. E você vai sair em nome de Jesus. Quando foi isso, a menina foi liberta. O que é isso, irmãos? Nós não estamos por nossa conta. Então você não é justo porque você é bom, porque você faz, não. É porque Jesus está na sua vida. É por isso. Então confia nele. Quando você for, coloca Jesus na frente sempre. Sempre. Sempre em nome de Jesus. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês não pediram nada ainda em meu nome? Peça em meu nome.
É em nome de Jesus, é por Ele, tudo é para Ele. Por que nós temos aqui a ceia? Jesus. É Ele. Quando eu puxo a atenção para mim, eu perco. Se eu coloco eu na frente, eu perco. Se eu coloco Jesus na frente, dá tudo certo. Tudo certo. Tem gente que acha que a humildade e soberba, a humildade é se sujeitar à justiça que vem de Jesus. Não é a minha justiça, é a justiça que vem dele. Então, quando o diabo acusa, fala, mas você fez isso, assim, mas eu não estou na minha justiça, eu estou na justiça que vem de Jesus. Não tem demônio que vá abrir a boca e falar, né, não tem o que falar. Sabe por quê? Porque o diabo, ele age em cima da lei. Então, se você diz, diabo, esse pecado já foi julgado e eu já fui justificado desse pecado, porque Jesus já pagou por esse pecado, ele tem que calar a boca. Já viu no tribunal? Quando chega lá o advogado, aí o advogado de acusação, porque o fulano de tal estava tal dia nesse lugar, assim, assim, assim. Aí o outro de defesa, meritíssimo, por favor, eu gostaria de falar a respeito disso. Aí fala na hora que é dita a palavra, que aquela palavra não está dentro do padrão do tribunal, o juiz diz agora, não pode mais falar sobre isso. E aí o advogado de acusação tem que procurar outra acusação, porque naquilo ali ele não pode falar mais. É assim que é. Se você chegar para o diabo e falar assim a palavra, por que Jesus no deserto falou? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. O diabo, está escrito. Aleluia. E o diabo teve que, toda vez que o diabo chegar e você falar, olha, está escrito, ele vai ter que recuar. É por isso que ele ressuscitou, para a nossa justificação. É por isso que nós celebramos a ressurreição de Jesus. É por isso que é tão importante isso. Eu falei na sexta-feira que, não comparando assim, mas eu julgo mais importante até do que o Natal. Porque na ressurreição ficou configurado, irmãos, a vitória, o projeto todo. O Natal é o início do projeto, Jesus nascendo, mas a ressurreição é a conclusão do projeto de salvação do homem. Então a conclusão para mim é mais importante, porque foi para isso que ele veio, para morrer, para ressuscitar e nos trazer com ele, aleluia. Nós somos ressuscitados com Cristo, glória a Deus, amém, glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque ele é digno, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.